Hoje, como nós falamos, irmãos, ela lida diretamente com o tópico da oração. E o Senhor Jesus aqui, nesse texto, Ele nos ensina acerca de duas coisas básicas nessa sessão inteira. Primeiro, Ele vai me ensinar acerca da oração como mandamento, não é? Que aquilo que o Senhor requer de mim, que é o princípio aqui estabelecido no texto. Então, o mandamento é, como diz o texto, pedir, não é? E depois batei, não é? Então eu tenho pedir, buscai e batei. Eu tenho aqui uma ordem dada pelo Senhor. Então, e Ele me dá a segunda razão para orar, que são as promessas anexas. É interessante que os nossos pais reformadores, eles diziam que nós temos duas razões para orar, basicamente. A primeira é porque Deus ordenou, e segundo, porque existem promessas envolvidas naquela ordem. Por exemplo, Ele me manda orar, Ele me manda pedir. Então, Ele me dá três escalas: pedir, buscai e batei. E qual é a promessa? Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então nós temos aí duas sessões. O que nós vamos fazer hoje é lidar com o mandamento da oração: pedir, buscai e batei. Nós vamos tratar disso hoje, e no próximo encontro voltaremos a falar sobre a segunda parte, que são as promessas envolvidas aqui. Primeira coisa importante, irmãos, Cristo aqui fala, não é todo tipo de pedir ou pedido que nós devemos fazer na oração, mas apenas aquele que Ele mesmo permitiu e ordenou. Porque nós podemos pedir e não receber. Tiago vai dizer, por quê? Porque pedimos mal para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Então, não é porque eu peço, não é simplesmente porque eu peço. Eu posso pedir mal e por isso eu não recebo. Mas aqui o Senhor está dizendo: peça de acordo com a direção de Cristo, como Ele estabelece nesse lugar, e você receberá aquilo que você pediu. Então, em toda oração que nós chamamos aceitável a Deus, 4 condições são necessárias e devem ser observadas. Toda oração aceitável a Deus, 4 condições são aceitáveis, precisam ser usadas para que possamos ser ouvidos pelo Senhor. Primeiro, nós devemos pedir a Deus enquanto o tempo da graça e da misericórdia permanece. O dia em que passar isso, irmãos, nós podemos pedir, podemos buscar e podemos bater, mas tudo será em vão. Você lembra bem das virgens tolas, que chegou o momento em que elas pediram, buscaram o óleo, mas não encontraram. Foi o que aconteceu: elas bateram na porta, mas não foi aberta. Cessou o tempo da graça, eles não poderiam mais fazê-lo, não é? Então, no tempo em que nós vivemos, o tempo da vida, enquanto Deus oferecer misericórdia a nós, na sua palavra, esse é o tempo aceitável e o dia da graça. Nós devemos pedir. Por isso nós devemos, como diz o texto, pedir, buscar e bater. A segunda, vamos chamar assim, irmãos, a segunda direção pela qual a minha oração deve ser feita: a primeira, no tempo aceitável. Segundo, nós não devemos pedir, irmãos, aquilo que parece simplesmente bom para nós mesmos, mas devemos pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e como a palavra de Deus me ensina. Você dá uma olhada no próprio livro de Mateus, no capítulo 20, verso 22, você vai encontrar uma seção interessante. No capítulo 20 de Mateus, verso 22, diz assim: mas Jesus respondeu, veja, aqui ele está se referindo, irmãos, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu,
não é? A mulher de Zebedeu. Aí na sequência, veja, com seus filhos, e adoraram, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Verso 21. Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí o verso 22 diz: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe ela: podemos. Não sabeis o que pedis. Aí, já diferentemente da primeira carta na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 14, você vai encontrar João dizendo: essa é a segurança que nós temos nele, em Cristo, que se nós pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5, verso 14. Tudo o que pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E João diz: essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança. Terceira, irmãos, nós devemos pedir em fé. Significa isso: crer que Deus nos concederá aquelas coisas que nós pedimos de acordo com a sua vontade. Você vai encontrar em Tiago, no capítulo 1, versos 5 e 6, a seguinte declaração: se você, qualquer homem, é falto de sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mas eu devo pedir isso em fé, e diz Tiago, como mais? Sem duvidar. Eu preciso crer naquilo que o Senhor ordenou e prometeu a mim. Por isso então Jesus Cristo, irmãos, vai dizer, ainda em Mateus, no capítulo 11, no verso 24, ele diz assim, 11, 24, o Senhor Jesus diz assim: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Desculpa, eu falei Mateus, né? É Marcos 11, 24, irmãos, foi um erro. Marcos 11, verso 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Eu preciso orar com fé. Essa é a oração, então. Quais são os 3 primeiros, irmãos? Primeiro, nós devemos orar enquanto a graça e a misericórdia permanecem. Segundo, nós não devemos pedir simplesmente o que parece bom para nós mesmos, mas o que é a vontade de Deus. E terceiro, nós devemos pedir em fé. E quarto e último, nós devemos nos referir ao tempo e à maneira de Deus realizar os nossos pedidos de acordo com o prazer de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual foi um dos grandes pecados dos israelitas, irmãos? Foi a murmuração. Eles não tinham paciência com aquilo que Deus havia prometido a eles. E eles duvidaram do Senhor. Por exemplo, no Salmo 78, verso 41, o salmista diz assim: tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. O pecado deles, irmãos, é que eles não se satisfaziam com aquilo que o Senhor ordenava. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a querer simplesmente receber do Senhor agora aquilo que o Senhor havia prometido. Eles não esperaram pelo Senhor, eles não aguardavam com paciência, eles não aprenderam isso. O que eles faziam era reclamar e reclamar daquilo que o Senhor havia ordenado e prometido, e ainda eles não haviam provado. O mesmo salmista, no Salmo de número 40, no verso 1, o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor,
e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei pacientemente pelo Senhor. O Senhor, Ele se refere em que Ele vai nos dar aquilo que pedimos, irmãos, porque o que Ele está fazendo, quando Ele impede de nós recebermos, ou Ele não nos dá na hora que queremos aquilo que Ele nos prometeu, o que Ele está tratando conosco é com as nossas afeições, com a nossa confiança e em quem nós esperamos. O que o Senhor está tratando conosco não é, Deus não está sendo julgado quando eu peço, Ele não me dá quando eu quero. Quem está sendo julgado sou eu, porque revelo o meu coração, não tenho paciência, as minhas afeições revelam onde está o meu coração. Você vai compreender e olhar para a Escritura que é necessário o tempo e a maneira de Deus realizar aquilo que Ele disse que nos daria. Então esses são, irmãos, não é, aquilo que nós chamamos a oração aceitável a Deus, as 4 condições da oração que é aceitável a Deus e como ela deve funcionar à luz das Escrituras. Mas nós temos uma segunda regra que o Senhor estabelece aqui. A segunda regra aqui, irmãos, é para que nós possamos lembrar acerca da oração, é que Ele fala das promessas. Veja, essas promessas não são diretamente obra da oração. Eu não vou receber isso por causa da obra da oração, mas por causa da pessoa que ora. Não é a obra da oração, é a pessoa que ora. E aqui podemos acrescentar outro detalhe, e não é simplesmente a pessoa que ora que é a causa que nós devemos esperar, não. Sabe a quem nós devemos fazer, irmãos? O que nós fazemos em Cristo. O que nós pedimos e aguardamos é no mérito de Cristo, é na promessa de Cristo que será realizada. O nosso pedido não é porque eu estou orando, não é porque eu estou fazendo a obra que me foi mandado fazer, eu tenho certeza que vai acontecer aquilo que eu estou pedindo. O foco não está no meu mérito, nem na minha própria ação, mas em Cristo Jesus. Esse é o grande foco. Por isso Cristo aqui ensina aos seus discípulos, irmãos, que eles podem imaginar que eles têm por certo, não é, de que eles são verdadeiros membros da igreja e do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, e Ele está se dirigindo aos seus discípulos ali, e Ele está dizendo: lembrem-se, para que vocês entendam corretamente as promessas aqui concernentes à oração. Lembre-se, a nossa oração não é a causa da bênção que nós recebemos de Deus. A nossa oração não é a causa da bênção. Muita gente diz: eu creio no poder da oração. É como se a oração fosse um mérito em si, fosse a obra. Lembre-se, irmãos, as bênçãos, a causa de nós recebermos as coisas que nós pedimos, não está na nossa força. A nossa oração não é a causa das bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, mas é apenas o quê? O meio e o instrumento pelo qual Deus concede as bênçãos que Ele prometeu aos seus filhos. A oração não é a causa de recebermos alguma coisa, é o meio pelo qual aquilo que foi prometido nós recebemos. Assim como a fé não é a causa da salvação, é o meio pelo qual os que foram eleitos antes da fundação do mundo serão salvos. Assim também a oração não é a causa, mas é o meio pelo qual aquilo que Deus prometeu nós vamos receber. Pois a verdadeira oração, ela é fruto da nossa fé em Cristo, em quem somente, irmãos, todas as promessas de Deus são sim e são amém.
Todas as promessas de Deus à igreja estão nas mãos de Cristo. Não há mérito na minha oração. Esse é um ponto importante, não é? Porque normalmente, não é, você vai lembrar que essas promessas aqui, ele não está dizendo, vocês não vão receber isso porque vocês vão cumprir a obra da oração, mas porque vocês vão fazer aquilo que eu ordenei como meio para receber as promessas do Senhor. Isso é o significado que Cristo está dando a essa primeira parte. Esse é o sentido básico, irmãos. E aqui nós temos que, olhando para essa instrução, que é o entendimento geral do que Jesus está dizendo, nós vamos aprender aqui alguns pontos importantes baseado nisso. Primeiro, observe que Cristo aqui não meramente propõe, irmãos, esse mandamento para orar, mas ele repete com uma graduação com 3 palavras distintas: pedi, buscai e batei. O que é interessante notar é que o Senhor Jesus aqui, ele mostra que o último já é algo mais profundo do que o primeiro. E há um processo de graduação aqui. Eu peço, eu busco, eu bato. E para que ele faz isso, irmãos? Para que ele possa checar a frieza e a ociosidade espiritual na nossa vida de oração. E ao mesmo tempo para fortalecer o zelo e a diligência nessa prática ordenada pelo Senhor, tanto na oração privada quanto na oração pública. É necessário que você entenda que o que o Senhor está fazendo é avaliando o meu coração e me ensinando a ter mais fervor naquilo que eu busco do Senhor, como Ele prometeu. Quando nós pensamos no zelo piedoso e no zelo diligente para que eu possa cumprir isso que o Senhor está me mandando, algumas razões são importantes e precisam ser levantadas. Primeira razão, irmãos, o próprio exemplo de Cristo e dos seus discípulos. O próprio exemplo de Cristo. Ora, irmãos, que em toda a obrigação moral, quando Cristo faz aquilo que nós estamos vendo que Ele está fazendo, isso só já é uma regra perfeita. Lembre-se disso. Quando o Senhor criou o mundo, Ele descansou no 7º dia. E isso era a regra perfeita para todos os povos da terra, todos os homens. Trabalhar 6 dias e descansar 1 dia. O fato de Cristo fazer isso, Ele estabelece uma regra perfeita. Sabe por quê? Cristo tinha pouca necessidade de orar por si mesmo. Por quê? Porque Ele nunca cometeu pecado. Entretanto, você vai encontrá-lo frequentemente e por longo período orando com fervor, e ele se entregava a isso constantemente. Lá em Lucas 6,12 diz: ele passou a noite inteira orando. Esse é o exemplo que o próprio Cristo dá. E ainda, irmãos, lá em Lucas 22:44 diz: na oração no jardim, ele derramava gotas de sangue. Gotas de sangue. Você tem um exemplo de Moisés, que passou 40 dias e 40 noites em oração e jejum pelo povo. Se Moisés orava com tanto fervor, irmãos, pelo pecado do povo, imagina pelo seu próprio pecado. Daniel se humilhou muitos dias
e orou fervorosamente pelo seu povo. No Salmo 119 vai dizer que Davi orou 7 vezes num dia, e se levantou à meia-noite para dar graças a Deus. Orou 7 vezes ao dia e à meia-noite se levantou para dar graças a Deus. E Paulo, irmãos, ele pede aos romanos que eles lutem com ele em oração. Ele pede aos romanos que orem com ele. Esses são exemplos extraordinários para nós. E se compararmos com a nossa própria vida, nós podemos ver, nós temos muito mais razão para orarmos, nós temos muito mais necessidades e não fazemos. Sabe por quê? Os nossos pecados, irmãos, eles são abundantes. Nós devemos orar para que Deus nos previna e nos livre do julgamento dele mesmo, porque os nossos pecados clamam por julgamento e juízo. Nós devemos orar pela graça, irmãos, que Deus derrame graça sobre nós, para que no tempo da necessidade nós possamos suportar as aflições. Nos nossos dias de paz, que não vão durar para sempre nessa terra, nós devemos usufruir desse tempo, mas devemos pensar nos dias que virão, que serão difíceis. É assim que Deus governa a igreja. São tempos difíceis, tempos bons. É só você olhar para a sua vida, é só você olhar para a vida da igreja. E o que nós devemos fazer? O que Cristo fazia, orava fervorosamente a Deus, buscando ao Senhor. A segunda razão é que todos nós devemos, irmãos, lidar com Deus, tanto no dia da nossa morte, quanto no dia do julgamento. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor, nós vamos ter que lidar com essa realidade. E aí você vai aprender que o socorro do mundo e o conforto que você tem nessa terra vai te abandonar nessa hora. E você não tem como fugir disso. Nada que você tem, nada que você possui vai poder te dar paz no dia que você tiver que se encontrar com o Senhor. Então é bom para nós, enquanto nós vivemos, nos colocarmos frequentemente diante do Senhor, para que nos tornemos familiarizados, irmãos, conhecidos dele, para que naquele dia ele não diga como dirá para muitos: eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês. Nós nunca estivemos na presença de Deus com fervor e buscando ao Senhor. Terceira razão que essas verdades nos ensinam, e pelo qual nós devemos fazer o que Cristo nos ordena, é que toda boa coisa que nós possuímos nessa vida, irmãos, ou todas as coisas que nós precisamos nessa vida, vem da misericórdia de Deus em Cristo. E a oração é um meio ordinário pelo qual nós procuramos todas essas bênçãos. Nós devemos nos entregar à prática fiel dessa tarefa que nos foi dada. Se a graça e outras bênçãos, se elas fossem nossas por nós mesmos, nós não precisávamos trabalhar. Mas essa graça, ela vem do Senhor. Eu preciso
pedir, buscar e bater. Isso não está em mim mesmo, não é inerente. Se fosse inerente a mim, eu não precisava fazer nada. Mas isso vem do Senhor. A graça, irmãos, e as bênçãos de Deus não vêm quando você dorme por cima do seu braço, mas vem no uso dos meios que Ele nos deu. E nós devemos usar os meios, porque pedindo nós receberemos, buscando nós encontraremos, e batendo a porta será aberta. Outro aspecto importante é que o nosso Salvador Jesus Cristo, por ordenar esse mandamento de orar, Ele nos dá uma outra razão para considerarmos aqui, que deve ser a razão pela qual isso deve ser considerado ainda mais por nós. É que no que diz respeito às grandes misérias e os muitos perigos que nós estamos sujeitos nessa vida, nós precisamos suplicar ao Senhor. Pedro disse: o justo será salvo em meio a muita luta. Nós temos a certeza de inimigos estabelecidos fora de nós e dentro de nós. Fora de nós temos o maligno, irmãos, e os seus anjos que ficam maquinando a nossa destruição. Nós temos o perigo do mundo, os inimigos desse mundo, qual literalmente o maligno trabalha e por meio de quem ele opera. Nós temos os inimigos dentro de nós. Nós temos o nosso coração corrupto, diariamente tenta nos levar para a prática do pecado. E para tomarmos o veneno que destruirá as nossas almas, será que nós não devemos orar ainda mais? O nosso único refúgio é de fato, irmãos, a oração constante e fervorosa a Deus, como Cristo implica aqui. Como Paulo aos Filipenses vai dizer, todas as coisas nós devemos fazer conhecidas a Deus, todas as nossas necessidades, as nossas súplicas, as nossas ansiedades. Essa é a prática de todo fiel. Se nós não tivéssemos nenhum exemplo na Bíblia de que homens faziam isso, irmãos, só esse texto seria suficiente para nos impelir a buscar ao Senhor dessa forma. Outro aspecto importante é que, na maneira como o Senhor ordena esse mandamento, nos ensina, e ensina a todos nós a sermos urgentes com Deus em oração. Nós devemos aprender a não ter problema em ser inoportuno. Nós deveríamos ter alegria e não dar descanso a Deus. O Senhor promete ao seu povo. O Senhor promete ao seu povo. Lá o profeta Jeremias, se você puder abrir esse texto comigo, no capítulo 29, o profeta Jeremias diz assim no verso 12 e 13, Jeremias 29, 12 e 13: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Vocês vão me encontrar quando me buscar de todo o vosso coração. A mulher cananeia não desistiu nas duas primeiras negativas de Cristo. Ela permaneceu. Nós deveríamos e devemos lançar fora a frieza e a negligência da nossa vida em orar.
Esse é um pecado comum do mundo no que diz respeito à obrigação de orar. E nós devemos lutar para conhecermos tanto os nossos próprios pecados e misérias, como as misericórdias de Deus, para orarmos com entendimento, com zelo e com fervor, como Cristo requer. Como Cristo requer. Muitas pessoas, irmãos, não oram de forma alguma, e outras pessoas não sabem nem o que pedir. Alguns oram a oração do Pai Nosso de cor. Eles não sabem nem o que pedir ao Senhor. Esse mandamento ele tem um caráter geral, e fora, a partir dessas palavras, de modo mais particularmente, concluindo, nós temos 2 pontos últimos para serem observados. Primeiro, quando Jesus Cristo nos obriga e nos ordena pedir, buscar e bater, Ele não fala particularmente, irmãos, a alguns, mas a todos os seus servos. Todos devemos orar, o que implica que os seus servos mais próximos, os seus discípulos mais próximos, eles necessitavam das bênçãos diárias da parte de Deus. Eles necessitavam das bênçãos diárias da parte de Deus. Ele trouxe os discípulos para que aprendessem a orar por libertação fervorosamente. E eles devem descansar na vontade do Senhor. E veja como é interessante, você vai lembrar da história de Paulo. Paulo foi levado ao paraíso, e lá ele ouviu palavras que não podem ser, que são inefáveis, diz ele. O homem nessa vida não pode ouvi-las. Essa foi uma graça extraordinária, algo maravilhoso que o Senhor concedeu a ele, mas para humilhá-lo, para que ele não se exaltasse, diz ele mesmo, foi dado a ele, irmãos, um espinho na carne, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Ele era levado a orar com mais fervor por libertação. Livra-me, Senhor, do espinho na carne. Mas, entretanto, ele descansava contente com a graça de Deus. A tua graça me basta. E ele dizia, sabe por quê? Porque, Senhor, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Essa é a realidade. Perceba, o que o Senhor está colocando é, quando Ele diz para que eu peça, para que eu busque, para que eu bata, é porque eu preciso. Ele vai me estabelecer circunstâncias na vida em que eu tenho necessidade, e Ele com sabedoria me conduzirá ao lugar da necessidade para que eu busque ao Senhor. Como eu vou confessar ao Senhor se eu não preciso dEle? Como eu vou buscá-lo se eu não preciso da sua graça? Como eu vou clamar para Ele se eu não entender que eu estou na miséria e preciso dEle? O Senhor vai fazer assim comigo. O Senhor vai me levar para essa situação com sabedoria, para que de lá, como Ele fez com Israel, lá em Jeremias, e de lá vocês me buscarão de todo o vosso coração. Não é aquela oração fria, vazia, não é a apresentação dos meus desejos, porque nem desejos eu tenho, eu apenas falo. E o último ponto, irmãos, Cristo não diz apenas pedi, buscai e batei. Ele não diz apenas isso. Ele não está dizendo apenas isso, dizendo que Ele está simplesmente fazendo isso porque Ele gosta de ouvir o seu povo. Simplesmente, Ele ama ouvir o seu povo. Mas por uma razão última, o Senhor vai nos
deixar por um tempo, Ele vai nos deixar por algum momento, de alguma forma Ele vai se esconder, e estaremos por algum momento longe, como diz o salmista no Salmo 10: até quando, Senhor, te esconderás? Até quando, Senhor? E por que não ouvimos? Por que o silêncio? O que o Senhor está dizendo, essas 3 etapas é para que eu entenda que nesse silêncio, ao invés de não orar, eu não apenas peça, eu busque. Se eu não, e Ele não me dá, e eu não apenas peça e busque, eu bata. Isso é um propósito que vai crescendo dentro de nós. Ele lida conosco por essas causas, para que sejamos corrigidos dos nossos pecados. E Ele nos faz passar por essas lutas, irmãos, para que a graça dEle se manifeste nos seus filhos, e para saber se os seus filhos se deleitam nele ou não, se os seus filhos têm prazer nele ou não. O Senhor retém o pão por algum momento para saber em quem os seus filhos confiam. E o que o Senhor está fazendo é com tanta beleza, irmãos, é me ensinando que a ordem para orar, ela é uma crescente, apontando para o fato que Ele me levará para lugares onde muitas vezes faltará o sol, faltará a luz, onde não teremos muita gente para ter conforto, para que nós possamos orar, buscar e bater crescentemente. Encerrando, eu posso dizer, irmãos, que todos nós podemos afirmar isso sem medo de errar. O tempo que nós mais buscamos a Deus foi nos mais profundos vales que nós já passamos dessa vida. Nós deveríamos sempre imaginar e pensar e meditar na miséria da nossa alma e da necessidade que nós temos do Senhor, para que nunca nos apartemos dele em oração fervorosa e contínua diante do Senhor. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Graças nós te damos, ó Deus, porque nós temos do Senhor o privilégio de podermos ser instruídos no modo como devemos suplicar ao Senhor, como devemos buscar a Tua face. E ainda, Senhor, como o Senhor conduz a nossa vida para que encontremos ao Senhor diante do trono da graça em oração, fervorosamente suplicando o Teu favor sobre nós. Ó Deus, nos faz vivermos essa realidade constantemente. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do Teu nome, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Só um detalhe, irmãos, quando eu estava preparando e lendo esse texto, uma das coisas que me veio à memória, que eu resolvi falar também agora com vocês sobre isso, é que vocês vão perceber, né, como que sorrateiramente, devagarinho,
muitos dos nossos pecados, eles são tratados hoje como doenças. E assim, sem entrar no mérito de que a doença, eu não vou entrar no mérito, né? A gente não ora mais, a gente procura um médico. A gente quer tomar um remédio. Quem que vai resolver esse problema para mim? Mas mesmo que fosse uma doença, né? Quem é o primeiro que eu deveria recorrer? Mas, tirando esse detalhe, eu fiquei pensando, por que nós temos deixado de orar ainda mais? E uma das coisas que me veio à mente foi pensar sobre como o pecado foi substituído pelo conceito de enfermidade. E nós não suplicamos mais a Deus para resolver. Já está num grupo